Cheguei. Chegando. Cheguei chegando. Lá, 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 lá. Cheguei chegando. Lá, 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 lá. Você que é religioso? Ei. Por favor, calma. Calma, não precisa tomar um susto porque chegou em um canal que desce a ripa na religião. Eu bato no sistema, bato em ideias e bato em comportamento religioso. Não estou falando da sua fé, nem da sua pessoa. Fica aí. Porque depois desse vídeo, eu tenho certeza que vai aparecer uma pulgazinha aí. Tem cachorro na sua casa aí? Você cria cachorro? Principalmente em um local onde tem terra. Pode ser que venha uma pulga e atrás da sua orelha. Tá? Ou então vai dar aí uma coceirinha na cabeça depois de ouvir o que eu tenho para falar para você. Porque hoje nós vamos entrar num assunto muito polêmico nesses últimos dias entre céticos e religiosos. Quem é que coloca o ser humano para pensar de forma absoluta, de forma consciente, cético ou religioso? É em um texto no Conto do Vigário que se chama Isaías 45, versículo 7. Já falei várias vezes desse texto aqui, mas eu nunca fui no profundo, viu? E hoje, se você ficar aí, aguardar um pouquinho, antes de me criticar, me bater, dar colocar umas mensagens me xingando aqui, antes de tudo isso, me ouça, por favor. Ah, não vou ouvir esse cabra porque vai blasfemar contra meu Deus. Eu nunca blasfemei contra Deus nenhum, porque não tem como você blasfemar contra aquilo que para você não está em lugar nenhum. Agora, a minha blasfêmia aqui é contra a ideia. Só isso. Comportamento, sistema, mentiras. Tá? Fica aí. Uma rapidíssima vinheta e eu volto. E o pau vai quebrar na casa de Noca hoje. O bambu vai gemer. A girimpoca vai piar aqui. E a madeira de dar em doido, em ideia, vai descer. Fica aí. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Pois muito bem. Cheguei com novos argumentos, novas indagações. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio total no canal. Tem ajudado este canal a chegar mais à frente. E eu descobri que tem pessoas até de podcasts, de rádio web, que já começaram a entender minha linguagem. Que bom, recebi uns áudios legais aqui. Pessoas analisando o meu ponto de vista para entender por que eu estou aqui, tá? Um abraço a todos vocês de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que assistem os 3 canais agora, né? Pilastra da Verdade, Portão de Saída e Fé Felina. Eu convido você, se tiver um livro aí, um livro que você chama de livro sagrado, Palavra de Deus, a Palavra de Deus é o meu manual de instrução. A coisa linda, quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo de forma profunda. Calma, calma. Você vai abrir no livro do profeta que você tem maior consideração e prega o tempo todo na sua igreja e passa para as pessoas, né? Que é o profeta Isaías, o maior profeta que escreveu. Tanto que o livro de Isaías tem 66 capítulos. É como se fosse uma miniatura da Bíblia.
Assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías também tem 66 capítulos. E do jeito que a Bíblia é dividida, o livro também tem as suas divisões, tá? Mas o verso, a passagem que nós vamos ler, e eu vou trazer a minha visão, meu ponto de vista, eu gostaria que você acompanhasse comigo isso, já que você acredita neste livro. Vamos ver onde o Antônio Galvão tá errado. O cachorro começou já aqui, ó. O cachorro não gosta de Bíblia, não. Gosta não. Quando eu abro a Bíblia... Inclusive tem até um vídeo aí rolando na internet de um cachorro rodando num terreiro de Umbanda. Eles estão afirmando que o cachorro está recebendo um espírito. Cachorro recebendo um espírito. Ah, cachorro desgraçado. Daqui não recebe um espírito só não, que é legião. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, uma legião pega ele. Ah, cachorro desgraçado, miserável. Tá bom, vamos lá. Isaías 45:7. Na verdade, este capítulo, Isaías 45, ele vem seguido do capítulo 44, que fala de promessa de livramento e também fala da vinda de Ciro, que aqui vai falar sobre Ciro. Mas o 45 é como se fosse o próprio Deus falando. E alguém escreveu que o próprio... Será que ele está me ouvindo? Tá, porque ele é onipresente, né? E tem vários textos aqui neste capítulo 45 que eu poderia fazer 1 milhão de vídeos mostrando a contradição. Tem até um colega meu, Nicolau, um abraço Nicolau, que ele diz: eu gosto dos vídeos também quando você mostra as contradições da Bíblia. Tá bom, então vamos de contradição e também de algo que crente não vê, né? Ou seja, vê, lê, mas não entende. Lê, mas não examina. Tá? Ele apenas lê. Aí ele joga fé, tipo uma toalha quente em cima e pronto. É do jeito que me passaram na igreja, acabou. Isaías 45:7. Isaías 45:7 diz assim: mas nem eu não, viu gente? Não, é o pai do Henrique Cristo, o pai. Tá? Presta atenção. Tá escrito: formo a luz, crio as trevas. Ou seja, ele formou a luz, ele formou, inventou, né? Ele construiu a luz e ele cria as trevas. Tá? Aí vem um ponto e vírgula. Aí continua: eu faço a paz e crio o mal. Ele fez a paz. Não existia paz antes dele fazer. Deus vivia sem paz. Aí quando ele fez a paz, aí passou a existir a paz, né? Está escrito, calma, que o pau vai quebrar na casa de Noca. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, não sou eu, não é eu, é o Pai falando. O Senhor, faço todas essas coisas. Cara, olha só. Eu faço a paz e crio o mal. Tem outro texto que diz: eu faço o bem e crio o mal. Então ele é criador do mal. Se ele criou o mal, que mal faço eu? Que mal faz você? Quem é culpado? Hein? Religioso, vamos pensar, vamos analisar. Se você inventa e cria o veneno, tá? E o veneno mata alguém, você é culpado ou não?
Ah, mas fez o veneno para outra coisa. E veio um ser humano lá e usou o veneno. Então o mal que Deus fez não foi para o povo. Ele fez o mal, ele criou o mal para outra coisa. Que coisa? Você não para entender? Pronto. Mas tem uma coisa aqui que faz o ser humano pensar. Ou ele pensa, ou ele analisa, ou ele questiona, ou infelizmente vai morrer enganado, né? Infelizmente. Dando dinheiro para pastor, pagando dízimo, oferta, acreditando em charlatão, acreditando em mentiroso, acreditando em espertalhão, ludibriador, acreditando em vigarista, picareta, que usa este livro aqui e não explica, o livro não usa a verdadeira hermenêutica, que é a verdadeira interpretação do texto, ou a exegese, que é a arte de expor uma ideia sobre o texto. Aí ele fica enganando e nunca ele fala desse texto aqui, desta passagem. Vamos pensar, por favor, em poucas palavras. Eu faço a paz e crio o mal. Ele fez a luz, criou as trevas. E ele fez a paz e criou o mal. Mas vamos pensar aqui. Vamos pensar assim. Por exemplo, Deus fez o bem e o mal. Ele criou o bem e ele criou o mal. Porque aqui é a visão deste texto. Ele criou tudo, né? Tudo foi Deus que criou, até o nada. Se você diz que o nada existe, ou existiu, porque tudo veio, não tem para onde correr. Tem gente que diz assim: como é, Anthony, que vocês acreditam? Não existe essa expressão, acreditar, para quem não tem crença em divindade. Acreditar só em coisas da terra. Tá? Mas, como é que você diz que tudo veio do nada? Não tem para onde correr. Qualquer coisa antes de existir estava no nada, na inexistência. Até o Deus que você acredita. Ah, você acredita que o seu Deus sempre existiu, sempre eterno, sempre eterno, sempre eterno. Então, se ele é sempre eterno e ele precisou criar, primeiro, o próprio espaço onde ele se locomove, antes dele criar o espaço, ele vivia em que buraco? Que também seria um espaço. Vamos pensar, gente. E vocês vão entender que essa ideia de Deus é uma ideia insana. É uma ideia mentirosa. É uma ideia muito rasa. Muito sem lógica e sem sentido. Presta atenção. Eu vou chegar no texto aqui. Eu vou explicar o texto aqui. Se Deus criou tudo, então ele vem antes de tudo. Antes de tudo, Deus criou. Ele era o quê então? Ele criou os céus, criou a terra, criou o mar, tudo que nele há, não é assim que vocês falam? Criou os anjos, criou os querubins, os serafins, ele criou tudo. Só que para você criar alguma coisa, você tem que existir antes de criar tudo. Como é que alguma coisa existe antes de criar tudo? Isso é uma característica de não existência. Vocês não pararam para pensar não, né? Que quem criou toda a mitologia aqui do livro e das religiões é quem não parou para pensar. Escreveu o que veio na cabeça, o que veio na mente. Criar um Deus. Quem criou, na verdade, um Deus foi o próprio ser humano.
Não foi Deus que criou um ser humano. Preste atenção. Não foi Deus que criou o homem. Foi o homem que criou um Deus. De acordo com o seu pensamento. Vou criar um Deus assim. Eu quero que esse Deus seja assim. Eu vou dizer para o povo que ele existe. Ele é desta maneira. É desta forma. E sem questionar. E eu vou controlar pessoas assim. Eu vou criar uma imagem na mente das pessoas. Ou então em objeto. Vou criar uma escrita. E através de tudo isso, as pessoas vão acreditar. Vão crer. Porque isso está no DNA do ser humano. Crer em tudo sem questionar. Na sua maioria. São poucos que pensam. Tá? Poucos que pensam. Se Deus criou a luz, antes dele criar a primeira luz, ele vivia nas trevas. Mas também para ele viver nas trevas, as trevas não teriam que ser criadas por ele. Tá? Então, se ele criou também as trevas, antes dele criar as trevas, ele vivia em que buraco? Que também qualquer buraco é um espaço, é alguma coisa criada. Ele vivia onde? Quer ver outra coisa? Ele criou o bem e ele criou o mal. Ou seja, antes dele criar o bem, não existia o bem, mas ele já existia. Está escrito aqui, Isaías 45:7. Presta atenção que merda que você acredita. Presta atenção que coisa que não faz o maior e nem o menor sentido que você acredita. Se ele criou o bem, vamos deixar o mal de lado, daqui a pouco eu chego na parte do mal. Se ele criou o bem, antes dele criar o bem não existia. Mas ele existia. Deus existia, mas o bem não existia, porque ele teve que criar. E tem um espaço aí, um espaço muito grande, não sei, ou pequeno, não sei, antes do bem ser criado. E ele já vivia nesse espaço. Ele era o quê? Se ele teve que criar o bem. Porque só existia uma lógica. Só existia uma lógica aí, eu não estaria questionando o texto. Assim, se tivesse escrito neste livro, desde o início, que o bem sempre existiu com Deus. E Deus, o espaço sempre existiu com Deus. E que a luz sempre existiu com Deus. Se existisse isso, aí eu não estaria aqui questionando. Mas está escrito assim, que Deus criou tudo. Ele fez tudo. Para fazer alguma coisa tem que existir antes da coisa existir. Então, ficamos apenas agora com o bem. Essa expressão, o bem. Depois vamos para o mal. Calma. Deus criou o bem. Está escrito no teu livro ali. Ele criou o bem, que tem tradução que fala de paz. Se ele criou o bem, antes dele criar o bem não existia. Tá? Exemplo. Aqui. Esta lâmpada. Aqui. Esta lâmpada foi criada. Antes dela ser criada, esta lâmpada não existia, claro. Alguém que criou ela já existia. Para criar ela. Tá? Então, se alguém que criou esta lâmpada aqui já existia antes da lâmpada ser criada, qual era o tipo de lâmpada que já existia? Aí já existia várias, né? Porque, na verdade, esta lâmpada aqui é diferente da lâmpada incandescente, né? Esta aqui é diferente, tá? Mas a lâmpada incandescente já existia. Mas a lâmpada incandescente, para existir antes dessa, alguém que criou ela também já existia antes da lâmpada ser criada. O inventor da lâmpada elétrica, segundo o que eu estudei, Thomas Edison,
Então, Thomas Edison, ele foi o criador da lâmpada elétrica. Ele já existia antes de criar a lâmpada elétrica. Mas ele não existia nas trevas. Ele estava em algum local de luz. Tá? E Thomas Edison também, para existir alguém, para criar ele, teve que existir antes dele. Os pais. Os avós. Os bisavós. Os tataravós. E aí vai. Aí vai até chegar no átomo. Do átomo para trás. Que a ciência vai falar de temperatura, de energia, de união de propriedades, de nebulosa. Mas mesmo assim, existe um mistério muito grande que não sabemos o início de tudo. Eu não estou aqui dizendo que eu sei o início de tudo. Mas, se alguma coisa viva criou tudo isso, antes da coisa viva criar tudo isso, quem criou esta coisa viva? Que você chama de Deus. Coisa viva, pode ser em termo metafísico ou não. É vivo, não? Você não disse que Deus é vivo? Deus está vivo. Deus é Deus, Deus sempre será Deus. Eu estou ainda na ideia do bem. A ideia do bem. Se ele construiu e se ele criou o bem antes do bem existir, existiu o que? O mal? Ah, o mal já existia antes do bem. Não. Digamos que o mal fosse depois do bem. Então, a pergunta é essa. Se Deus criou o bem, se Deus criou o mal, que mal faço eu? Se Deus criou e inventou o bem, que bem faço eu? Tudo que eu faço é um controle de quem criou. Se eu sou como se fosse um robô humano, criado por Deus, que ele conhece, sabe quantas gotas tem no meu sangue, ele conhece os meus ossos, ele conhece o meu corpo, cabeça, tronco, membro, ele conhece tudo de mim, ele conhece minha mente, ele sabe todos os neurônios que eu tenho na cabeça, e ele também já sabe de tudo que eu fiz e tudo que eu vou fazer até o último dia da minha vida e o que vai acontecer comigo depois da morte. Ele sabe de tudo. Que mal faço eu? Ou que bem faço eu? Vocês estão entendendo a minha linguagem que não tem sentido, não tem lógica? Você acreditar nisso aqui? Se acreditar nisso aqui, você se torna uma pessoa infantil, cara. E qual é o seu conselho, Anthony? Não questionar isso e viver a vida. Porque, por exemplo, eu não estou aqui mais para questionar se há um Deus ou não. Eu questionava quando eu estava em transição. E o crente, ele não questiona porque não deixam ele questionar e nem pensar. Porque a religião faz isso, proíbe você de pensar. E o que fez eu questionar foi na minha transição. Depois da minha transição, eu não questiono mais. Eu apenas critico. Eu apenas explico para vocês o que eu entendo. E digo para vocês que mesmo se eu tiver errado e existir algum ser inexplicável e incompreensível, que eu não estou anulando isso, eu não preciso da explicação. Eu não preciso me envolver com isso. Eu não preciso correr atrás de como foi que eu passei a existir de acordo com os primeiros átomos, moléculas, partículas, prótons, nêutrons. E como foi que isso passou a existir? Não precisa isso, cara. Você tem que viver o aqui, o agora, o visível, o palpável e o tangível. Religião é uma explicação inexplicável. Religião é, como diz o Eduardo Marinho, é a codificação do incodificável. A explicação inexplicável é a compreensão incompreensiva. A religião, ela tenta dar um sentido onde não há sentido.
E a religião faz você sair dos valores da vida humana, do aqui, do agora, do visível, do palpável e do tangível, e você viver no mundo da fantasia. Então, esse texto, Isaías 45:7, não faz sentido. E se ele não faz sentido, está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas. Ele fez tudo isso antes disso existir, sem dizer o que era que ele tinha para ele viver neste espaço. O que era que existia antes de tudo isso, da luz e das trevas, do bem e do mal. O que era que existia antes? Ele não fala. Então, se o texto está dizendo aqui, Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isso aqui está dizendo que tudo existiu depois dele, porque ele fez antes de fazer, ele estava aonde? Então logo esse verso aqui anula este livro inteiro. Não precisa ir mais. Eu podia fazer aqui um vídeo também fortíssimo explicando a contradição do primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1:1. Eu poderia aqui fazer um vídeo de 30 minutos, de 40 minutos, dividir o vídeo para 2, para 3, para 4. Eu teria argumento para uma semana, se você não sabe, somente falando da contradição do primeiro versículo do livro, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O sentido está dizendo, se ele criou os céus e a terra, está dizendo, no princípio criou Deus tudo, tanto dentro do reino espiritual, quanto dentro do reino material. Aí seria argumento para uma semana. Se ele criou tudo no princípio, os céus e a terra, em que buraco ele existia antes de criar? Cachorro de novo. Ei, cachorro. Qualquer vulto que passa, cachorro é vidente, sabia disso? Se você não sabe, cachorro é vidente. Gato é vidente. Né? Galinha é vidente, se você não sabe. Porco é vidente. E outra coisa, e porco ainda tem uma coisa que as pessoas não sabem entender, o tal do porco. Porque se você não sabe, tem um texto aqui que diz que Jesus, ele empurrou demônios para dentro de porcos. Os porcos endemoniados aqui. Aí você vem dizer que o escurubiru carcará sanguinolento, o capiroto não entra em cachorro? Claro que entra. Quando eu começo a explicar de uma forma mais profunda, o cão usa o outro cão lá fora. Ele começa a latir. Ah, cachorro desgraçado, como dizia meu pai. Meu pai falava assim. Meu pai, ele começava a cortar carne fresca em cima de um toco que tinha lá. E às vezes ele esquecia, cara. Ele pegava o machado para cortar os ossos, né? Para colocar no feijão, ou então para fazer o picadinho, né? Minha avó chamava carne com osso cozida, para depois ele bater o tutano. Meu pai fazia isso. Aí tinha um toco que era bem cortadinho, que ele tinha cortado, que ele colocou assim no quintal da casa dele. Aí ele ia com um machadinho para cortar os ossos, para colocar para cozinhar osso com carne naquele tempo. E aí às vezes ele vacilava e ele deixava um pedaço de carne em cima do toco. Aí o cachorro já estava namorando há muito tempo, de longe, sentindo o cheirinho da carne fresca, vinha assim de ponta de pé e pegava e ó, aí ele saía. Ah, cachorro desgraçado, meu cachorro. Assim que ele falava. Ah, cachorro desgraçado, pegou meu osso. Meu pai fazia dessas coisas. Então o cão usa cachorro. Voltando para encerrar o vídeo. Gente, é só pensar. Não precisa de mais.
Se pensar, não fica em religião nenhuma. Você não precisa de religião, você não precisa de crença mística. Você precisa acreditar na vida. Você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar dos seus filhos, dos seus. Você precisa cuidar de quem cuida de você. Você precisa sobreviver. Você não precisa fazer o que é ruim. Você não precisa usar drogas. Você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar... Não, cuida da sua vida, porque a única coisa que a gente sabe que a gente precisa é cuidar de cada segundo, minuto, hora das nossas vidas. Só isso. Você entra dentro de uma religião, de uma igreja, você já começou a ser um explicador daquilo que é inexplicável. Um culto é uma explicação. É explicar um Deus. Por que você faz o culto? Porque você acha que Deus quer aquele culto. Você está explicando Deus. Você entendeu? Quando você vai orar, fazer sua oração, é uma explicação. Você acha que Deus quer que você ore por uma coisa que Ele já sabe o que você vai falar antes de falar. Mas você tem que fazer. Porque você está obedecendo uma ordem de um Deus. Se você está obedecendo a ordem de um Deus, você está explicando o inexplicável. Qualquer tipo de culto, a qualquer tipo de entidade é uma explicação. Mas você contradiz com você mesmo quando alguém pergunta para você se você consegue explicar Deus. Um Deus que você acredita, você diz, não, eu não consigo explicar Deus. Que contradição é essa? Se você não consegue explicar o seu Deus, por que você está fazendo culto? Você não para pensar isso não, é? Eu acho que você não tem neurônio que funcione aí não. Uma explicação é um culto, qualquer culto religioso é uma explicação, qualquer reza, qualquer missa, qualquer coisa que você venha invocar uma entidade, venha adorar uma entidade, isso é uma explicação. Mas no meio deles tem um hino que diz assim, ninguém explica Deus. Aí o infeliz que fez o hino, ele faz adoração, ele faz louvor, ele acha que aquilo está fazendo para Deus. Ele fez o hino sem entender a merda que ele estava escrevendo. Ele falou, quem explica Deus? Ninguém explica Deus. Mas ele quer explicar o tempo todo. No hino ele já está tentando explicar. Então, gente, é um povo perdido no meio do campo, como diz o ditado. Não sabe se o gol é para lá ou para cá que ele possa fazer. Por quê? Porque ele vive no mundo da lua. Ele vive no engano e na mentira religiosa. Mas a partir do momento que o homem começa a olhar para ele, o ser humano começa a olhar para ele, para as pessoas, e começar a ver de forma humana, humanitária, começar a ver a vida do jeito que a vida é, por que ele tem que regar a horta, por que ele tem que se alimentar, por que ele tem que trabalhar, por que ele tem que sobreviver, por que ele tem que beber água, por que ele tem que comer, por que ele tem que dormir, que são coisas do corpo físico para manter, para continuar, até quando nós não sabemos. Enquanto ele não fazer isso e ficar mistificando, infelizmente, é como se fosse alguém vazio, é como se fosse um boneco que consegue andar, mas dentro da cabeça dele não tem nada, é oca a cabeça de um boneco, mas ele consegue andar. Aí é um mistério, não sabemos, mas ele não para pensar que a vida é física, visível, palpável e tangível. Fico por aqui, não sei se vocês entenderam, não quis aprofundar muito aqui, mas o que eu aprofundei já foi suficiente. Fui, mas volto. Novos argumentos e novas indagações. Ah, cachorro desgraçado. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antony Galvão.